história começa com um cenário completamente destruído. Parece ser uma cidade, um tipo de metrópole que tá completamente catastrófica. No meio disso tudo a gente vê um homem cansado. Parece que ele tá enforcando, segurando outra pessoa e tá batendo nela. E essa pessoa que tá deitada começa a rir. Como esperado. Pros lados você vê mais corpos. Você é diferente desses outros lixos. Cala a boca. Me mata agora. Você é o único que merece me matar. Não é bem assim. Não vou ser eu que vou te matar. Puxa a gola desse garoto de camisa branca. Eu prometi pros meus companheiros. Eu vou te fazer esperar pelo seu julgamento e você vai pro corredor da morte. Você vai julgar de acordo com a lei. E na narração, o nosso prota pensa, eu me arrependo muito disso. Eu deveria ter matado ele quando eu tive a oportunidade. No dia seguinte, o jornal já estava noticiando isso. Que o maior e pior vilão de todos foi preso. E a repórter fala, o vilão Hwang Seong-hwan, que aterrorizou todo o mundo, foi sentenciado à morte. Hwang Seong atualmente está vestindo um traje de limitação de força, para conseguir contê-lo. E ele está na prisão Lucullus, onde grande parte dos super vilões estão. E a cela dele está no 5º andar subterrâneo da prisão Lucullus. Adicionalmente, para aqueles que perderam suas vidas lutando contra Hwang Seong, juntos do herói Kang Yu, um funeral conjunto para os heróis da igualdade. E a gente vê as aparências dos heróis que perderam suas vidas lutando contra o vilão. E quem tá assistindo isso foi o mesmo cara que prendeu o vilão. E ele tá muito nervoso com isso tudo. Alguém aparece com o controle remoto e desliga a TV. E alguém chama ele, Kang Yu, por que você ainda tá assistindo TV se você tá doente, hein? E a gente vê que ele é um dos guardiões da prisão Lucullus, o Seo Kang-ho. E o Kang Yu pensa, esse é o meu irmão, Seo Kang-ho, um guarda da prisão Lucullus. Ai, irmão, aquele bastardo do Hwang. Eu deveria ter matado ele com as minhas próprias mãos. Kang-yu, já esqueceu da promessa que fez para seus colegas? E a gente vê uma das heroínas que inclusive foi homenageada no funeral. E ela disse, o trabalho de herói é salvar pessoas. Não importa quão hediondo o vilão seja. Nós não devemos matar ele. Também são humanos. E também têm o direito de serem julgados pela lei. E se a gente fizer isso e acabarmos mortos, me prometa, não importa o que aconteça, não devemos matar uma pessoa. E o Kang-ho fala, eu concordo com isso. Só a lei pode julgar as pessoas. Óbvio, tem de ter os guardiões para aplicar a lei. Isso que eu vou dizer agora é confidencial. Mas o Hwang vai ser executado semana que vem. E eu vou fazer parte disso. Você já cumpriu o seu trabalho como herói. Deixa o toque final pra nós, oficiais da prisão. Então, vamos nessa. E diga adeus pros seus colegas. E ele estende a mão pro Kang-yu. E a gente vê a homenagem que fazem pros heróis. Pensando então, uma semana depois... O dia da execução do Hwang chegou, mas o meu irmão, ele morreu. E aí tiveram nosso prota chorando, se perguntando por quê. Aquele que deveria ter sido julgado pela lei e morrido não morreu. Mas o meu irmão, que era um oficial da prisão, morreu no lugar. Até o momento a gente já não sabe o motivo da morte do irmão dele. Mas ele tá lá no memorial prestando as homenagens. E alguém chama por ele, Seo Kang-yu, já faz um bom tempo. E a gente vê uma mulher loira com 2 guardas atrás dela. Ela é oficial da prisão, Jo Seun. E ela fala, será que a gente pode falar por um momento? Daí a gente vai pra outra cena onde eles estão em outra sala. E ela estende um tablet com um vídeo pra ele. O que é isso? É um vídeo de hoje, da execução do Hwang. E agora estamos na cena do vídeo. A gente vê o Hwang sendo levado pelos guardas, pelos oficiais, né, da prisão. E ele começa a puxar papo com o Kang-ho, que é o irmão do nosso prota. Ele fala, e aí, você parece muito com o Kang-yu, vocês são irmãos? Só que o Kang-yu não responde nada. Então parece que o outro irmão não tem tantas habilidades assim. E é por isso que você tá trabalhando na prisão, né? Qual dos dois é o irmão mais velho? Mas ele simplesmente não responde nada. Mas o Hwang já muda de assunto e fala, e você? Qual o sentimento que você sente depois de matar uma pessoa, hein? Pergunta já deixa o Kang-ho um pouco mais acuado. Ué, você é um oficial da prisão. Você já matou pessoas, não já? Como você se sente? Eu me sinto um pouco desapontado. Desapontado? É, só um pequeno toque, eles já explodem, como bolinhas de sabão. Daí você já faz o Kang-ho se apressar pra abrir logo a sala que ele tem que ser executado. Mas o Kang-ho acaba respondendo essa pergunta. Mesmo executando esse tipo de pessoa que você é, que não parecem nem seres humanos, eu sinto tremenda sensação de culpa, sendo que eu só aperto um botão. Pesadelos, é tudo que eu posso resumir. E ele se lembra de outro prisioneiro que ele executou, que falou que ele também era um assassino, assim como eles. Os prisioneiros que eu executo no corredor da morte às vezes me atormentam nos meus pesadelos. E você continua trabalhando como oficial da prisão? Bom, alguém tem que fazer isso, né? Eu só tô fazendo meu trabalho. E para a próxima etapa, prossigam com a execução do nosso presidiário, Hwang Seong-hwan. Você tem últimas palavras? Então, qual de vocês é o mais novo? Vamos começar a execução. 3, 2, 1... Na hora que ele aperta o botão, o vídeo simplesmente acaba. E o Kang-yu fica extasiado com isso. No momento que ele estava prestes a ser executado, a gente vê a cena dos oficiais agora.
aparentemente teve uma queda de luz. E o primeiro a perceber que deu merda foi o Kang-ho. E a teoria mais aceita da prisão até agora foi que foi um ataque de alguém infiltrado na prisão. E o Hwang simplesmente rasga a roupa dele de contenção. Eu acho que ele é o único capaz de me matar. Todo mundo no chão! E uma grande explosão acontece. Outro dos guardas pega o radinho e fala: mandem reforços! O prisioneiro conseguiu soltar da roupa de contenção. Repito, o prisioneiro conseguiu sair da roupa de contenção. E bem na hora que ele tava falando isso, o Hwang bota a mão no ombro dele. E quando ele toca nesse cara, ele fica todo inchado, cheio de bolhas pelo corpo. E o Hwang só dá um sorriso e fala: BUM! O cara simplesmente explode em sangue pra todo lado. E o Kang-ho fica completamente traumatizado com isso que ele vê. E o Hwang vai se aproximando do Kang-ho e fala: eu acho que você é o mais velho, não é? Daí ele já puxa o cacetete dele e fala: atacar! Mas o braço dele é completamente retorcido pelo Hwang. E ele começa a gritar e ajoelha de tanta dor. Eu estou certo, não estou? Você... E o Kang tenta usar as últimas forças dele. Você deve ser levado a julgamento. Você precisa ser julgado pela lei, seu bastardo monstruoso, desgraçado! Mas com um simples levantar de mãos, o Hwang destrói completamente o corpo do Kang-ho. E a única coisa que sobra dele é o uniforme. Mais especificamente só o cap. Parece que eu vou ter que falar com o Kang-ho diretamente. E a mulher continua explicando pro Kang-ho. Então nesse momento, o Hwang Seung-han e algum funcionário misterioso o atacaram, fazendo com que todos os controles e roupas que mantinham os prisioneiros do corredor da morte se soltassem. Pelo menos a gente preveniu que eles conseguissem fugir, mas ainda tem uma quantidade bem numerosa de oficiais presos juntos com os prisioneiros. E o Kang-ho pergunta: e quem é o responsável pelo ataque? Isso continua em investigação. Herói seu Kang-ho, me perdoe por fazer esse pedido no momento que você estava no funeral do seu irmão, mas você pode dar um fim à rebelião que está ocorrendo na prisão Lucullus? É claro que eu posso. Uma condição. E a gente vai pra mente do nosso protagonista agora, que tá pensando: minha parceira de trabalho uma vez me disse que os heróis não devem matar as pessoas. Enquanto isso, a gente vê uma rebelião imensa, um monte de cara batendo na porta pra abrir da prisão. Explosões acontecendo, todo mundo se matando de porrada. O trabalho de um herói não é tomar vidas. E o meu irmão, um oficial da prisão, também me disse isso. E a gente vê as portas da prisão se abrindo, que a lei deve julgar as pessoas. Tá aberta, vambora! Mas quando eles tentam sair, todos são jogados pra longe de uma vez só. Oficiais da prisão são quem deve executá-los. Daí os prisioneiros ficam em choque, tipo, quem é essa pessoa? E a gente vê alguém com o oficial da prisão saindo dessas portas. Então, deixe-me entrar na prisão Lucullus não como um herói, mas como um oficial. Prazer em conhecer vocês, pedaços de lixo. Eu sou o oficial da prisão Seo Kang-ho. Seo Kang-ho? O que um herói tá vestindo no uniforme de oficial da prisão? De qualquer maneira, eu tô feliz que ele tá aqui. Matem ele! E os prisioneiros vão todos pra cima do nosso prota, mas enquanto eles estão indo na direção dele, ele não esboça nenhuma reação e só prepara um soco na direção deles. E quando ele dá esse ataque, ele perfura completamente o que tava na frente dele. O soco dele destruiu todo mundo, saiu desmembrando um monte de gente. Todo cessa, a gente vê o resto dos corpos dos prisioneiros. Todos os outros prisioneiros ficam muito assustados com esse poder dele. E o Kang-ho só ajeita o uniforme dele. Escutem bem, pedaços de lixo. A partir de agora, sob ordens do governo, começando do primeiro piso até o 5º andar subterrâneo, a gente vai vendo algumas cenas de alguns dos andares do que tá acontecendo neles. E no último tá o Hwang. Eu vou assumir essa tarefa. E o Hwang fala: olha só, você tá aqui. Vamos começar a execução. E os prisioneiros ficam indignados, né? Execução? Ah, para de falar merda. Você, o herói, vai matar a gente? Depois de você matar tantas pessoas, você acha que é injusto você morrer ainda prisioneiro? E o prisioneiro lá atrás grita: ei, mas eu não matei tantas pessoas assim. E o nome dele é Kelita e ele matou 12 pessoas. E o outro fala: eu consigo contar com os meus dedos. Ele chama Brooks, matou 7 pessoas. E eu consigo fazer com uma mão só: assassinato e sequestro de criança. E quem é que tá aqui pra matar a gente? Você? Cadê suas diretrizes de herói, seus direitos humanos, hein? Enquanto isso, um dos prisioneiros, chamado Choi Gu-wan, ele tá pensando: ai, que barulhento. Enquanto ele tá distraído com os outros prisioneiros, em um só instante, e ele ativa a habilidade dele, que parece que ele fica muito rápido e fica com relâmpagos em volta do corpo dele. Os prisioneiros passam pelo nosso prota. Eu consigo fazer minha escapada. Mas tarde demais, ele só vê uma sola do pé indo na direção da cara dele. E ele toma um chutaço. O cara é um herói à toa, porque ninguém aguenta esse chute, não. O cara já cai duro. Pra vocês, prisioneiros, eu vou dar uma chance de escolha: ir calmamente sob controle de volta para suas celas, esperando pela execução de vocês,
ou morrer agora pelas minhas mãos. Esse herói aí tá parecendo mais um vilão, mas eu gostei. E os caras já tudo se cagam na calça com isso aí. E outro prisioneiro, outro metidinho, outro corajosinho. O que esse cara aí tá falando? De qualquer maneira, é nossa última chance, né? A gente vai morrer de qualquer maneira. É melhor morrer se rebelando. Você não acha que os termos de negociação estão um pouco irracionais nessa situação? E o Kang-il responde ele, não é uma negociação. Posso oferecer pra vocês agora é misericórdia. Todo mundo pensando, nossa, a gente tá ferrado agora. Ele vai matar todo mundo? Cadê aquele herói da igualdade? E os caras falam, eu vou usar o dispositivo de controle. E o outro, eu também vou. Mas enquanto isso, aquele mesmo prisioneiro tá ativando a habilidade dele. E ele grita e parece que algo brilha na boca dele. Daí todos os prisioneiros olham pra ele. Todo mundo foco. Mesmo que você seja um herói da igualdade, não tem necessidade de fazer um acordo. Não só com um homem. Eu mesmo já matei um herói de tier 2. É só a gente trabalhar em equipe. Daí os prisioneiros ficam animados. Se é assim, é isso. Não tem por que temer. Vamos matar ele e conseguir nossa liberdade de novo. Mas o nosso prota só encara ele e fala, você... Daí a gente volta um pouquinho pra aquela mesma mulher explicando a situação da prisão pro nosso prota. Ela fala que a prisão Lúculo separa os prisioneiros por nível de perigo. No primeiro andar tem aqueles que mataram várias pessoas. Tem mais de 300 serial killers lá dentro. No primeiro andar subterrâneo, tem 100 prisioneiros que sozinhos colocaram uma cidade inteira sob risco. No segundo andar subterrâneo, tem as 30 pessoas que colocaram metrópoles em perigo. No terceiro andar subterrâneo, tem aqueles que colocaram uma nação toda em perigo. No quarto andar, tem aqueles que colocaram todo um continente em perigo. E no quinto e último andar subterrâneo, tem as 3 pessoas, incluindo o Hwang, que colocaram todo o mundo em perigo. E ela fala, parece muito, mas o número de pessoas que você vai ter que lidar vai ser menor do que isso. Os prisioneiros estão diminuindo seus números sozinhos. Enquanto isso, no segundo andar subterrâneo, parece que tem 2 gêmeos usando um tipo de habilidade de controle mental nos outros prisioneiros. E eles estão falando, confesse seus pecados. Enquanto isso, no quinto andar subterrâneo, o Hwang tá falando com a outra prisioneira que tá lá. E é explicado que eles não são tão amigáveis assim. E ele fala, nossa, já tinha alguém nesse andar aqui? E essa menina só encara ele. Bom, será que a gente pode passar um tempinho enquanto o Kang-il não chega? E a mulher continua explicando, mas no primeiro andar tem alguma pessoa única. Tem toda uma unidade em volta dessa pessoa aqui. E ela mostra um papel pro Kang-il. Hylason. Ele tem uma habilidade especial que fortalece os aliados que estão do lado dele com o som que ele faz. E o Kang-il fala pra ele, você ataca um hospital com 30 estudantes colegiais e matou 7 pessoas. Dentre essas pessoas, a heroína Reyes. No total de 8 pessoas. E ele fala, não, 10 pessoas. Ai, na época ela tava grávida de gêmeos. Nossa, eu quero muito que o prota amasse esse cara, nossa senhora. E já vai se preparando aí, pessoal, porque essa obra aqui é pesada, tá? E o Kang-il fala no radinho dele, chefe, eu acho que eu vou ter que usar uma força. O quão forte é essa pessoa? E ela fala, qualquer coisa que você fizer, a prisão não vai colapsar, eu te garanto isso. Daí ele desliga o radinho e fala encarando o Hylason. Então não tem necessidade alguma de eu controlar minha força. Que blefe. Você não é nada além de um herói da igualdade. Você também pegou o Hwang, não é? Prendeu ele e jogou ele aqui usando seus amiguinhos de isca, não foi? Bom, eu vou te mandar pra onde estão seus camaradas agora. E usando esse poder dele de fortalecer quem tá em volta, ele fala, matem! E os prisioneiros começam a se sentir mais fortes. E um deles fala, eu tô sentindo minha força transbordar agora. E o Hylason fala, todos ataquem! E já partem todos noiadões com essa força nova pra cima do nosso prota. Mas com um simples chute, com esse poder dele que eu achei bem legal. São tipo uns raios vermelhos com uns tons negros. Eu achei bem legal. O cara que é atingido pelo chute, nossa, não vai ter nem funeral, porque estragou completamente a cara dele. E o resto dos outros prisioneiros vão sendo atingidos por esses raios. E esses raios vão rasgando a carne deles todos. E o Hylason tá vendo isso tudo e pensa, o quê? E quando ele se depara com todos os prisioneiros em volta dele caídos, ou a grande maioria, ele pergunta, o que foi isso? E fica todo espantado. E o nosso prota já prepara outro chute, mas dessa vez ele pisa no chão com esse poder. E isso arremessa todos os prisioneiros que sobreviveram da primeira, agora estão no ar. Foram todos pelos ares, como dizem as más línguas. Enquanto isso, tinha um prisioneiro que tava quietinho na cela dele. Mas quando ele ouviu isso, ele ficou assustado. E ele pensou, seu Kang-il? Enquanto isso, o Hylason tá gritando enquanto tá no ar. Ele foi literalmente arremessado, ele tá voando até agora. E quando ele presta atenção pra saber onde tá o nosso herói, meu amigo, aí que ele termina de sujar as calças. Porque o nosso prota já tá preparando um soco na direção de todos eles com esse poder. Parando a habilidade dele, e a mão dele vira umas garras negras. Enquanto isso, todos os prisioneiros estão tentando usar as habilidades dele, enquanto o nosso prota tá falando pra ele parar e sobreviver a essa habilidade. Mas ele termina de usar a habilidade dele com essas grandes garras.
e fala Globo da Morte. E saem vários raios negros perfurando todos os prisioneiros. A partir do ponto que ele saiu até onde ele foi, todos foram pegos nessa teia. E a maioria deles ainda estava lúcida enquanto estava sendo partido no meio. Até o Hallerson conseguiu falar suas últimas palavras que foram sem chance. E depois todos caem mortos, uma chuva de corpos por cima do nosso protagonista. E a gente só vê os corpos mutilados no chão. Primeiro andar, execução completa. Indo para o confinamento solitário. Quantas pessoas foram mortas nisso tudo? Dezenas? Centenas? Enquanto isso, nosso prota tá de frente para 2 prisioneiros. Vocês têm uma escolha e 2 opções. Vocês 2 coloquem o aparelho de desarmamento ou morrem. Um dos prisioneiros já fica muito bravo e parte pra cima do nosso prota mesmo, com esse mãozão dele. Mas simplesmente com o levantar do pé dele, o cara já perde a cabeça. E eu não tô falando de ficar bravo, ele perde a cabeça literalmente. E ele pensa sozinho, devem ter por volta das 300 pessoas nesse primeiro andar aqui. O outro prisioneiro, né, o que não teve a cabeça arrancada, já fica muito assustado com isso. E ele fala, eu vou colocar o aparelho. Sim, senhor, por favor, dê ele pra mim. Percebe a malícia do prisioneiro. E o prisioneiro já invoca a magia dele e fala, seu otário. E ele solta uma espécie de raio laser na direção do nosso herói. Você achou mesmo que eu ia seguir o que você falou, heróizinho? Mas quando ele percebe o que realmente aconteceu, ele fica muito confuso e assustado. Esse prota aí faz qualquer um cagar nas calças. É impossível, não. Não tem o tente não rir, esse aí é tente não cagar nas calças. E ele pensa no passado dele. Falando que uma das vilãs, que uma das parceiras dela, a Tommy, conseguiu capturar, disse: esse tipo de pessoa que não tem habilidades físicas é realmente lamentável, não é? Porque você nunca vai saber o quão extasiante é esmagar uma pessoa se você atirar nela de longe, não é? Enquanto o Kang-il pensa, ele já vai com um punho na direção desse prisioneiro. E quando ele estoura a cabeça desse prisioneiro, ele pensa consigo mesmo, isso aqui é extasiante? Não, eu só sinto como se estivesse quebrando ovos com os meus punhos. Nisso ele já vai partindo pro próximo destino dele. E dessa vez ele entra na solitária. E a pessoa que tá lá fala, nossa, tá muito barulho lá fora, hein? Já se passaram o quê? 3 anos? Eu sabia que você viria aqui uma hora. Faz um bom tempo, herói Cell Kang-il. Ele se chama Shock Fielded. E os crimes dele foram canibalismo e mutilação. Você se lembra de mim, Kang-il? Eu pensei que uma hora você ia mudar o seu trabalho. Mas sua expressão não tá muito boa. Mas agora tá na hora de você escolher se você quer morrer ou não. Se eu soubesse que a gente ia se encontrar assim, você e seus amigos da igualdade, sabe? E ele se lembra da cena que eles capturam o Teok. Ele tava lá amarrado pelas correntes da Tommy e o Kang-il se depara com uma panela com alguns órgãos humanos. E ele fala pro Kang-il, não parece delicioso? Agora você sente que quer matar alguém? Você não vai de qualquer maneira? E nisso o nosso prota já tá ficando revoltado, invocando o poder dele. E ele fala, eu vou te matar. E já estende o punho na cara do Teok. Mas a líder da equipe fala, Kang-il, não faça isso. E o Kang-il para e só encara um pouco essa outra heroína. Mas ele ficou muito puto, ele guardou esse rancor dentro dele. E o Teok continua falando, olha pros seus colegas lá em cima, eles devem estar tão desapontados. Se você não responder a minha pergunta, eu vou considerar que você quer morrer mesmo. Você sabe a razão pelo qual matei eles? Eu não tô nem um pouco interessado. E ele já vai pra cima e corta a cabeça do Teok. Mas a cabeça dele continua falando, porque eu queria que eles se lembrassem de mim. Daí ele aparece atrás do nosso prota num tipo de ilusão. Tudo fica roxo, meio rosa. Por isso que eu matei eles. Pra me tornar a pessoa mais memorável na mente deles. Quando as pessoas morrem pra minha habilidade, elas não se esquecem nunca mais. E a gente vê que ele multiplica vários rostos dele, como se fosse uma ilusão, uma tortura mental. Eu encravei a minha visão nos olhos deles. E essa é a habilidade do Shock Fielded. Pra te provar, eu consigo mostrar as memórias de todos que eu matei. Será que eu mostro cada uma delas? E com a mão direita dele vai meio que invocando uma das vítimas dele. Mas nessa mesma hora ele só vê um corte aéreo no braço dele. E quando ele percebe, o braço dele já tá até caindo. E o nosso prota responde às provocações dele. Isso tudo é só porque você é um prisioneiro solitário? Agora eu quero muito calar essa sua boca, tagarela. E a gente vê que nosso prota tá tipo com uma katana feita dessa energia dele. Que eu achei muito estilosa, meu Deus. Você não tem tempo pra me acertar com a sua habilidade, certo? Me deixa te perguntar algo antes de eu morrer. Você se lembra das pessoas que você matou ainda agora? Não vale a pena se lembrar. Especialmente de lixo como você. Mas de repente nosso herói fica um pouco atônito com o que ele vê. E dessa vez a ilusão tá mostrando os antigos companheiros dele. E aquela mesma líder tá falando, Kang-il, não. E parece que ele foi um pouquinho afetado.
E o prisioneiro, todo nervoso, tentando se livrar da morte, ele sorri e fala, mas você se lembra disso, né? E as ilusões dos companheiros dele ainda estão tentando controlar ele, fazendo com que ele não mate. Mas ele simplesmente sai picotando todas essas ilusões. Piedade nenhuma dessas lembranças dos companheiros dele. O cara já lá, todo ferrado, sem braço, sangrando. Eu não acredito que você matou seus companheiros sem nem hesitar. Não são só uma ilusão? E ele divide o cara em dois. Corte rápido, Tramontina, amolada. E quando o corpo do prisioneiro cai no chão, Kang Yu fala suas últimas palavras pra esse cara que tá prestes a morrer. E aliás, eu não sou mais um herói. Eu sou um guarda de uma prisão agora. O quê? Não, não. Você não é só um guarda de uma prisão. Você é um monstro. Um monstro assim como Huan Sang-hwan. E essas foram as últimas palavras do prisioneiro. E o nosso prota só encara ele quando ele termina de falar isso. E enquanto isso, falando no Huan... mas nenhum único ato de resistência. A gente vê aquela mesma garota sem falar nada. Ai, quando que você vai chegar aqui embaixo, hein, Kang Yu? Se você não chegar, será que eu subo? E aparentemente ele matou aquela outra vilã. Enquanto isso, fora da prisão, tem 3 pessoas observando de cima de um penhasco. E um cara grandão, fortão, que parece ser um mordomo, ele fala, senhorita Cinca, quando que nós vamos começar? Ele apareceu. É ele, é ele. E ela tava nas câmeras de segurança onde tá o nosso prota. Querido marido. Senhora, seu marido? Sim, o meu marido. Senhorita Cinca, o seu marido não era o senhor Wang Sen-hwan? E o nome desse cara é Canis. E a mulher do lado também fala, que se chama Kato. É certo, senhorita Cinca. Não foi por esse motivo que você começou o ataque? Pra salvar o Sr. Huang? E essa pessoa aí que você tá falando é um herói. Ele é feito pra ajudar o desenvolvimento humano. E ela responde, ele é um herói? Não, eu não vejo ele como um herói, você vê? E o Canis fala, mas você precisa escolher só um deles. E a mulher fala, poligamia é ilegal, né? Nossa, como se isso fosse resolver muita coisa. Ela tá com um cara que cometeu 800 crimes além de começar o ataque na prisão, tá querendo casar com um vilão e o problema é ser poligâmico, né? Nossa, vai resolver muita coisa se poligamia fosse legal nesse país. Chora não, vagabunda, chora não. Daí essa menina ela responde, mas é uma pergunta realmente importante. O mais novo ou o mais velho? Ainda mais que eles não se dão muito bem, né? Ou talvez só dos dois quem sobreviver aqui mereça ficar comigo, não é? Então, quem será que vai sobreviver? A gente vê aquela mesma mulher que parece ser uma comandante, né? E ela chega pra parabenizar o Kang Yu. Você conseguiu limpar o primeiro andar em um instante. O poder dos prisioneiros vai crescer exponencialmente a cada andar. Então acho melhor você dar uma pausinha. E ele fala, não, eu não posso. Eu vou lá agora, abre a porta. Ok, entendido. Mas antes de você ir, eu quero te pedir um favor. No próximo andar, o segundo subterrâneo, ainda tem guardas mandando sinal de vida. Quantos guardas você acha que tem lá embaixo? A gente consegue devolver eles pra família? Todos os dispositivos de comunicação do primeiro andar subterrâneo pra baixo foram completamente destruídos. Então eu não sei exatamente o número de guardas vivos. Mas eu tenho certeza que tem pelo menos um. Claro, de um guarda sem as pernas dele se arrastando. E a comandante continua explicando. Mas por algum motivo os dispositivos de comunicação do 5º andar subterrâneo ainda estão funcionando. Então eu tenho certeza que tem alguém vivo lá ainda. E ele tá gritando muito por ajuda, esse guarda. Mas logo quem tá atrás dele é o Huang. Mas no mesmo instante o Huang já usa o poder dele e explode completamente essa pessoa em sangue pra toda parte. Eu faço questão de mostrar essa cena pra quem quer que seja que esteja assistindo lá de cima. Tá, eu tô indo lá. Enquanto isso, os guardas que estão no radinho, eles falam que vão abrir a porta pro primeiro andar subterrâneo. E a comandante fala, permissão garantida. Tá abrindo, a comandante fala pro nosso prota, de novo, toma cuidado. A diferença de poder entre os do primeiro andar subterrâneo e do segundo é muito grande. A diferença é como se fosse o céu e a terra. E quando o prota abre, ele fica atônito, porque eu não vou falar assustado, porque nada assusta esse homem. Mas a gente vê os prisioneiros tudo trocando porrada entre si. A gente vê os dois prisioneiros num tipo de competição. Mas ele já vê o nosso prota e fala, filho da mãe, o mais rápido vence, é isso? E ele já parte pra cima com o poder dele pra cima dos outros prisioneiros. E os prisioneiros que têm poder de longe, eles começam a atirar, falando, atira nele, atira nele! Eu sabia que eles iam mandar você uma hora. E a comandante pergunta, Kang Yu? Mas outra pessoa fala, você deveria se preocupar com você primeiro. E daí se preocupar com os outros. E já tem um dos prisioneiros com o braço dele todo aprimorado na direção da comandante. E ele tá preparando um tipo de fogo pra acertar ela. Mas na verdade ele só começa a estrangular ela, levanta ela no ar. Essa aqui é a chefe, não é? Isso aqui é uma rara oportunidade. Eu sempre quis quebrar essa sua carinha arrogante. O que será que eu faço com ela agora? E aí, seus otários são os guardas da prisão. Mas quem pegou primeiro
Espera, fui eu. Mas quando ele olha pra trás, ninguém responde ele. E dá pra imaginar o porquê, né? Estão todos mortos. Fez a limpa. E o prisioneiro fala, espera. E o nosso prota já tá lá em cima preparando aquele socão pra finalizar ele. E ele esmaga o cara tão forte, tão potente, que os pedaços dele vão pra toda parte, treme tudo e até a comandante cai. Dá pra ver só as perninhas dela. E enquanto ela cai, ela vê os restos mortais do coitado do prisioneiro. E o prota fala, não venha pra baixo. Não venha pro segundo andar subterrâneo. É muito perigoso. E ela fala, sim, entendido. Calma, Kangyu. Aquela tal de Tomi Tomoki que foi capturada, ela tá no primeiro andar subterrâneo. E o Kangyu simplesmente fala, eu sei. Enquanto isso, bem no primeiro andar subterrâneo, os prisioneiros estão tipo, você ouviu esse som? Nossa, parece um soar muito alto, parece um rugido. Daí uma mulher fala, parem, seus filhos da mãe. Até parece que vai dar certo alguma coisa lá em cima, né? Você acha que tem alguém dentre nós que contra aquele cara pode fazer algo muito grande? Ele não escuta quando falam pra ele não ir. E ela é a Tomoki, que matou 28 heróis. Ex-heroína. Você sabe a razão pelo qual os vilões continuam sendo vilões? Por causa da sua falta de inteligência. Daí um bobado chega nela e fala, você quer morrer agora? E ela, você me matar? Você até hoje só matou humanos ordinários. Você por acaso já matou um humano com habilidades especiais? E você já lutou com algum deles, pelo menos? Pra sua informação, eu lutei e é por isso que eu tô aqui. E do nada esse cara bombado começa a se transformar numa forma monstruosa. E ele fala, eu vou matar alguém com uma habilidade especial bem agora. Mas ele simplesmente é cortado no meio no mesmo instante, pelas garras da Tomoki. Te vê como se fosse um simbionte no braço dela. Matar. Quem vai matar e quem vai ser morto? Seu estúpido. Quando eu era uma heroína, capturei vários vilões. Então eu sei muito bem pegar um humano com uma habilidade especial. Com esse conhecimento eu matei vários heróis. E agora eu vou ensinar pra vocês isso. E ela fala isso enquanto o cara tá sendo partido ao meio na frente dela. Se o resto de vocês se juntarem a mim, eu posso ensinar como caçar uma pessoa com habilidades especiais. E o mais importante de tudo, as habilidades do seu Kangyu. E os prisioneiros falam, você sabe as habilidades do Kangyu? Como você sabe disso? Você sabe que eu costumava ser uma heroína, certo? Eu tenho um vasto conhecimento sobre os outros heróis. E o prisioneiro fala, e o que muda se você souber a habilidade dele? Se o oponente fizer parte da igualdade ou for um herói de primeira classe, é muito diferente de um herói de terceira classe que nem você. Desde que a Laosa tinha se tornado a líder da igualdade, houveram reformas na indústria dos heróis. Primeiro, eles refizeram o significado de ser um herói. Eles preveniram que heróis matassem os vilões. Depois, o regulamento. Times formados por heróis para treinar entre heróis. E por último, o sistema de tier de heróis. Classificações de tier 1 até tier 5 que existiam foram completamente abolidas. Por que eu tô falando isso tão de repente pra vocês? Ter o mesmo grupo que o Kangyu foi quando esse sistema foi abolido. Kangyu entrou no Igualdade como uma exceção. Chamavam ele de herói que caiu de paraquedas. Mas alguns rumores diziam que ele era o amor secreto da Laosas. De fato, eu nunca vi o Kangyu lutando. Mas mesmo assim, se você parar pra analisar, ele limpou o primeiro andar muito facilmente. Ele deve ser pelo menos um herói de tier 2. O primeiro andar só tem ralé. Vocês devem dar conta do recado. E a gente vê que a média de pessoas assassinadas por essas pessoas aqui são mais de 1.000. Tem alguns que tem 2.000 e até tem um cara que matou 3.500 pessoas. E o que tava falando, que era o Speech, ele matou 6.435 pessoas. E eu não tô falando que o Kangyu é fraco. Ele definitivamente é forte. Mas eu sei a fraqueza dele. Então a gente com certeza pode acabar com ele. Você sabe a fraqueza dele? Ei, vocês garotos sempre são tão apressados assim? A gente tem outras opções? O que você vai fazer? Decida rápido. O inimigo tá chegando, você sabe disso, né? Daí alguns prisioneiros começam a falar, eu vou me juntar, eu também. E quanto a você, Speech? Bom, eu vou me juntar também. Qual que é o plano? Daí começa um tipo de explicação pra gente. Os poderes chegaram aos humanos. Estudiosos classificaram esses poderes em 3 grandes categorias para pesquisa. A primeira é a habilidade de transformar ou aprimorar o seu corpo. Essa é a série física de superpoderes. A habilidade de criar alguma coisa do completo nada. Essa é a série de superpoderes de criação. E aqueles que não estão inclusos em nenhuma das outras 2 categorias é a série especial de superpoderes. E nesse momento o Kangyu chega. Daí os prisioneiros começam a meio que se comunicar telepaticamente, falando, ele tá aqui, ele chegou. E a gente vê que o Speech e a Tomoki estão com essa coisa na cabeça também.
E eles conseguem ver através dos olhos dos outros prisioneiros também. Isso é um poder físico chamado comunicação de ondas cerebrais. E a Tomoki tá pensando sozinha, o poder do Kangyu é da mesma série física que o meu. E ela pensa que ela conseguiu essa informação quando ela viu o Kangyu treinando, ainda nos dias de herói dele. E ele tava treinando com um robô de combate. E o robô não parecia nada fácil de derrotar, não. Nisso a gente volta pra cena do Kangyu chegando perto dos prisioneiros. E ele fala, coloquem o aparelho de contenção ou a morte. Mas parece que tem alguém usando uma habilidade contra o Kangyu. Mas o nosso prota nem se dá o trabalho de esquivar dessa aí. E a Tomoki pensa, olha só, ele não tá nem se esquivando. E é explicado que o plano da Tomoki consistiu em pegar as portas das celas e usar como escudo para vários usuários de habilidades especiais. Habilidades especiais têm a habilidade ou especial ou de criação. E ela colocou eles pra atacar, pra fazer um tiroteio em cima dele. E a gente vê todo tipo de habilidade em cima dele. A gente fala, como você falou, ele tá só recebendo esses ataques. E é explicado que a Tomoki vagamente sabia que a razão pelo qual ele não desviava desse tipo de ataque, porque ele sabe que nem vale a pena tentar esquivar desse tipo de ataque. E foi por isso que ela adicionou mais um padrão de ataque nesse plano. E a gente vê meio que o Kangyu sendo amarrado por várias cordas. E no fim os braços dele ficam completamente atados. E o cara que prendeu ele fala, preso com sucesso. E junto dessas cordas tinha um aparelho de controle de superpoderes, que agora tá fazendo essa função no nosso prota. E o Speech fala, como instruído, eu acabei coletando vários desses dispositivos aqui nos corpos. Mas isso aqui é um aparelho de controle pro primeiro andar, vai funcionar nele? Tá tudo bem. É só a gente colocar vários dele. Se esse é pro primeiro andar, é só você colocar 10 deles pra um herói de segundo tier. Se você colocar 15 desses pra um herói de primeiro tier, você vai conseguir com certeza selar a habilidade dele. E o Millian consegue colocar vários desses em ataques à distância. E Millian é aquele cara que tava tirando as cordas no nosso prota. E a habilidade especial dele é fazer com que um objeto seja teleguiado. Mas só por causa de segurança, é melhor a gente colocar logo 30. E a gente vê o prota com vários desses dispositivos, um no pescoço, vários nos braços e vários nas pernas. E os prisioneiros falam, agora ele vai morrer, a gente conseguiu! Mas é explicado que tinha um erro na estratégia da Tomoki. Ele simplesmente rasga o que tá no pescoço dele. E o resto ele estoura como se fosse um monte de elástico. E só essa aura maligna dele já espanta os prisioneiros. O primeiro erro dela foi sobre a força do Kangyu. E os prisioneiros não têm nem reação sobre ele tirando todos os aparelhos. E eles simplesmente tomam um socão do nosso prota. A força dele ultrapassa em muito a de um herói de primeiro tier. E pela comunicação neural, o Speech fala, todos os dispositivos estão quebrados. E a Tomoki fala, espera. E a gente só consegue ouvir os gritos desesperados dos prisioneiros. E os prisioneiros falam, começar a próxima estratégia, E lá de dentro a Tomoki e o Speech também estão falando pra ir pra próxima. E a próxima estratégia é fazer reféns. Um dos prisioneiros pega um guarda e fala, não se mova, eu vou matar ele. E a gente vê que tem mais de um guarda vivo e eles estão todos reféns desses prisioneiros. Mas o nosso prota simplesmente faz chover vários daqueles raios negros em cima deles. E esses raios matam só os prisioneiros e não encostam nem 1 centímetro nos guardas. E esse foi o segundo erro da Tomoki. Que as habilidades dele eram da série física. As habilidades dele também são da série especial. E enquanto a maioria deles estão todos mortos e só os guardas conseguem ficar vivos, um dos guardas fala, eu nunca vi esse tipo de habilidade antes. E o terceiro e último erro, a gente vê alguns prisioneiros dentro das celas falando, droga, nenhum dos planos funcionou. E um dos prisioneiros meio que se rende, ele fala, eu vou colocar o aparelho. E o terceiro erro foi, se tiver alguém que não vai respeitar a estratégia, tarde demais pra fazer outra. E a gente vê o nosso prota meio que rodando uma grande lâmina com esses raios negros. Ele faz uma tormenta de destruição em volta de todos esses prisioneiros. E ele fala, tarde demais. E a comunicação neural deles é completamente quebrada, porque todos que estavam lá fora morreram. E o Speech pensa, droga, o que aconteceu? Ele destruiu completamente a gente, você por acaso tem outro plano, Tomoki? E ela fala, não, isso é impossível. Fala alguma coisa. Droga, eu não deveria ter confiado nas suas palavras. Você tá falando que o aparelho de contenção não funcionou? Nenhum dos 30? Quem vai colocar o aparelho de contenção sou eu agora. Eu quero sobreviver pelo menos mais um pouco. E a Tomoki fala, cala a boca! E perfura ele com as garras dela. Quem você acha que é pra aumentar o seu tomzinho de voz pra mim, hein? Você acha que está no mesmo nível só por estarmos juntos? Termina de matar. Ela fala, eu tenho mais que o suficiente pra selar a habilidade de um herói de Tier 1. Mas, se todos estiverem quebrados, se ele realmente é forte desse jeito, por que ele não lutava na linha de frente? Droga, isso não faz o menor sentido! De repente a gente vê um guarda tentando rastejar pra fora, tentando se salvar.
E quando ela vê ele começa a gritar, por favor, alguém me ajuda, alguém me salva. E a Tomoki já tava indo pra finalizar ele, mas alguém simplesmente corta a mão dela. E isso salva o guarda bem na hora. E a gente vê que foi o nosso prota, que tá com uma garra bem parecida com a dela, inclusive, só que vermelha. Enquanto o guarda sai correndo de felicidade, o nosso prota já tá dando a sentença de morte da Tomoki. Tomoki, você tem últimas palavras? Eu tô ferrada, não tô? E foi isso dessa obra por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma obra com ambiente, com uma atmosfera bem mais pesada que as outras, mas eu gosto muito de narrar essas que tem destruição pra todo lado. E eu espero que vocês gostem também. Eu sempre tô lendo nos comentários, então nesse vídeo eu tomei muito cuidado pro microfone não estourar, tá? Eu falei um pouquinho mais longe dele, vocês devem ter percebido. Tiveram alguns momentos até que ficou baixo, mas eu tô ajeitando o volume na edição. Então é isso, o comentário que eu vou receber coraçãozinho dessa vez vai ser anti-herói, porque o nosso prota é um anti-herói, né? Pelo amor de Deus, matando esse tanto de gente que ele tá matando, é um anti-herói. Muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça do like, não se esqueça de se inscrever no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos, e é isso, fico por aqui, falou!